Então, vocês também mapearam aqui a tendência Inside Out. Ela também é evolução de alguma outra tendência que a gente já tinha mapeado ou é algo totalmente novo? Ela vem a partir do conceito do well-being, que é uma tendência que a gente vinha falando nos últimos cadernos. O well-being, ele fala sobre bem-estar, sobre essa cultura do bem-estar, né? Só que a gente notou que essa cultura ela foi levada ao extremo. Então, ela acabou se tornando um pouco nociva, né? Obrigatoriedade do skincare. Exatamente, um compromisso que... Enfim, as pessoas estavam vivendo para ter o bem-estar e não encaixando o bem-estar na sua própria rotina. Então, virou algo nocivo. E aí... vem essa vontade de ter uma rotina de bem-estar, mas também abraçar as próprias vulnerabilidades, né? O well-being, ele acabou... essa questão de trazer o bem-estar acabou virando algo assim... preciso ter uma vida perfeita, uma rotina perfeita, né? E aqui no Inside Out, a gente fala sobre abraçar o bem-estar e abraçar também as suas vulnerabilidades e as suas falhas. Então... é meio que abrir mão dessa ansiedade que virou a rotina do bem-estar, né? É abraçar as falhas, é trazer... se reconectar mesmo com o que é essencial de dentro para fora. Por isso que é o nome Inside Out. Bem interessante. Então, também é com foco no bem-estar, porém no que é o bem-estar para cada pessoa, porque pode variar de indivíduo para indivíduo, né? Isso, é o que é para cada pessoa e respeitando também seus limites, porque o bem-estar, ele é isso também, né? É de você respeitar os seus limites, respeitar a sua rotina e também se aceitar, né? Então, acho que o Inside Out fala muito isso, fala sobre algo interno, então, bem-estar físico e mental, e sobre aceitação também, e de entender que a vida, ela não é perfeita, né? De entender que também tem beleza, né, nessas outras questões que não é a perfeição. E quando a gente fala em bem-estar, tem muito a ver com a casa. Então, como essa tendência se manifesta na casa? Também é pensando que a casa também pode ter imperfeições e ser imperfeita? Sim, essa tendência, ela é uma das minhas preferidas. Eu acho bem interessante para a arquitetura, né? Pensar na casa a partir dessa tendência. Fala muito sobre os materiais brutos, fala muito sobre mostrar o interior, então sobre transparências. A gente tem visto apartamentos, né, em que se descasca a parede para mostrar ali deixar o tijolo à mostra, né? Deixar o que está dentro à mostra. Então, na arquitetura é bem interessante como essa macro tendência ela se manifesta. Transparência também, muito vidro, muito material transparente, para mostrar o interior. Também se manifesta assim. Ai, que legal. Quando eu penso em bem-estar em casa, automaticamente eu vou para uma coisa de beges, que nem sempre eu gosto. Aqui no Inside Out é uma coisa mais careta de bem-estar. Teve um ano, logo o ano da pandemia, que a Casa Cor os ambientes estavam todos iguais, uma amostra de decoração, com todos os ambientes iguais. Bem minimalistas. Super minimalistas, trabalhando o mesmo tom de bege. E eu confesso que eu achei um pouco cansativo. Não, aqui a gente tem cores mais claras, né? Porque visualmente também tem que trazer esse bem-estar, essa calmaria. A gente tem tons mais claros de bege também, mas tem alguns pontos de luz. Mas ainda assim, são cores mais clarinhas. Tá, vamos ver então isso na paleta. Aqui, explica um pouquinho esse mood board, Cássia. Aqui a gente traz o Vedo Não Vedo, que é um produto Porto Belo assinado pela Paola Navone. E ele trabalha com espelho, né? São desenhos em cima de espelho, então é bem interessante. Essa questão de... A gente fala aqui, né, no Inside Out de aceitação. Então, a gente imagina também que o espelho é um material que vai ser muito utilizado aqui. A gente traz também o Kobogon Fire, essa questão da transparência, de deixar a luz entrar.
Então, os cobogós, eles podem muito ser utilizados a partir dessa tendência. E também a gente traz texturas mais fluffy, o sensorial aqui é muito bem trabalhado. A gente tem outras cores além do bege, né? Mas são cores realmente mais claras que trazem essa ideia de bem-estar, que transmitem essa ideia de conforto. E aqui no Inside Out, né, a gente dividiu em 3 microtendências, que é Essential Matters, então fala sobre o interior, sobre o que é essencial, sobre material bruto também. Fala sobre essa tendência, né? Até tem um exemplo bem interessante que um estúdio trabalhou com crianças, as crianças fizeram desenhos de mobiliários e o estúdio, ele simplesmente pegou esses desenhos das crianças sem fazer nenhuma modificação e transformou em objetos físicos. Então, é o primeiro desenho como sendo essencial, né? Como já mostrando a essência. É bem interessante. E ali o Cobogó também, o On Fire, ele traz também, ele mostra, né? Tem um lado dele que é esmaltado e nas outras faces não, ele é mostrando mesmo o material. O material, bruto. Isso, que é a argila ali, né? E inclusive tem uma versão dele que não tem o esmalte. É então, a minha preferida. Pode fazer essa brincadeira. Sim. E como outras microtendências, a gente tem o Comfy Bean, que daí fala sobre esses formas mais confortáveis, orgânicas, essas texturas mais confortáveis também. E Vulnerable, que fala sobre realmente aceitar as imperfeições, né? Então, isso também tem a ver com mostrar o interior. Tá tudo meio conectado, assim, nessas microtendências.